Muito bem, então vou dar o boa noite oficial para André Dias, nosso convidado, queridíssimo amigo, professor, pesquisador, que vai aqui compartilhar seus conhecimentos, sua pesquisa sobre literatura e teatro. Vou apresentá-lo devidamente, mas boa noite também para quem está acompanhando agora ao vivo e depois na gravação. Eu já passo para a apresentação do André. André Dias. Vamos tratar de Antônio Abujamra, literatura, encontro e teatro. O André Dias é professor associado 2 da literatura brasileira e professor do programa de pós-graduação em estudos de literatura da Universidade Federal Fluminense, é vice-coordenador do programa de pós-graduação em estudos de literatura da Universidade Federal Fluminense, é líder do grupo de pesquisa Literatura e Dissonâncias, grupo queridíssimo nosso também, pesquisador associado do PRINT, Universidade Federal Fluminense, coordena o grupo de trabalho de dramaturgia e teatro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística, é pesquisador associado do Programa de Cooperação Acadêmica, PROCAD, Amazônia, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Roraima? Roraima e Rondônia. Muito bem. Autor de diversos artigos científicos e capítulos de livros, organizou dossiês temáticos em periódicos e livros, entre eles Literatura e Teatro, Encenações da Existência, em parceria com Ellen de Medeiros, da Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2012, publicou o livro autoral Lima Barreto e Dostoiévski, Vozes Dissonantes. Tem experiência nas áreas de letras e educação, com ênfase em sociedade, ideologia e cultura, trabalhando principalmente com os temas literatura brasileira, literatura comparada, prosa, dramaturgia, teatro, análise de discursos e representações sociais. É jovem cientista de nosso estado, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo o projeto Antônio Abujamra, a literatura, encontro e teatro, que é o foco da fala dele hoje aqui para a gente. Depois, eu tenho aqui o texto falando da pesquisa, mas acho que depois você pode falar um pouquinho, né, mais amplamente do que é da proposta, né, Sim, claro. que você tem com a Abujamra. Eu queria destacar 4 artigos do André, que colaboram aqui para, após a fala dele, a gente poder acompanhar ainda mais a produção. Um artigo é Corpos em Fuga, na dramaturgia do teatro negro brasileiro contemporâneo, que ele publicou na revista eletrônica do Instituto de Humanidades, agora em 21. O outro é Literatura Brasileira e Dramaturgia Nacional, Fronteira e Paisagens, na Revista Brasileira de Literatura Comparada, foi em 2020. Antônio Abujamra, a literatura como bússola e o teatro como farol, também na Revista Brasileira de Literatura Comparada. Não sei se é desse artigo que vem a maior parte das ideias que a gente vai discutir aqui. E um que eu não posso deixar de indicar, que tem o Lúcio Cardoso no meio, meu corpus principal de pesquisa, Ruína e Decadência em Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues, na revista eletrônica do Instituto de Humanidades. Então, são temas que nos interessam e que o André Dias gentilmente concordou em vir fazer essa roda de conversa aqui com a gente. André, boa noite. A palavra é sua para dar as boas-vindas e já começar a sua fala. Estamos animados aqui para te ouvir. Opa! Bem, vou tentar não amolar demais vocês. Beth, querida, muito obrigado pela acolhida, pelo o convite gentil. É sempre uma alegria estar com você e, claro, por extensão, estar junto com os seus, agora com os seus da PUC, né, de São Paulo. Então, para mim, é uma alegria muito grande, um privilégio estar aqui hoje para falar, e especialmente falar sobre Antônio Abujamra, com quem eu tenho
uma história muito longa, que não começa com essa pesquisa, mas começa quando eu era ainda um jovem de 22 anos, né, assistindo aquilo que eu chamo de da temporada carioca do Antônio Abujamra, quando ele funda, em 1991, aqui no Rio de Janeiro, uma companhia de teatro das mais importantes da história do teatro brasileiro recente, chamada Os Fudidos Privilegiados. Fudidos porque todos fazem teatro no Brasil, e privilegiados porque todos fazem teatro no Brasil. Então, daí a razão do nome. E por uma desses lances do destino, encontrei com um amigo meu no centro do Rio, perto do Amarelinho, que era o nosso lugar de trânsito diário, e um amigo meu falou para mim assim, em certa ocasião: cara, você que gosta de literatura, você que gosta de teatro, tem um bando lá de uns doidos ali no Teatro do Sina, né, com uma companhia com um nome muito engraçado, Os Fudidos Privilegiados. Vai lá para você conhecer, que você vai gostar. Ainda tem um Ravengar lá fazendo um negócio. Para os mais jovens, Ravengar foi um personagem muito emblemático que o Antônio Abujamra fez na televisão, numa novela, no longínquo ano de 1989, uma novela chamada Que Rei Sou Eu, da Rede Globo de televisão, sucesso absoluto na época, período de redemocratização do Brasil, primeiras eleições livres, né? E durante muitos anos o Abujamra foi assombrado pelo espírito do Ravengar, porque onde ele ia as pessoas chamavam de Ravengar. Embora o Antônio Abujamra, em 1989, quando fez essa novela, ele já fosse dos mais importantes diretores de teatro do Brasil, e dos mais premiados, mais importantes diretores e dos mais importantes atores brasileiros. Vinha de uma temporada de grande sucesso, de um monólogo, depois de uma vida inteira dedicada ao teatro na condição de diretor. Ele vinha de uma vida inteira dedicada ao teatro na condição de diretor. Ele migra para os palcos, fala: agora eu quero brincar nos palcos, e faz o Contrabaixo, que é um sucesso absoluto, e esse espetáculo ficou anos em cartaz, né? E em 89, por ocasião da gravação da novela, vem a ideia de fazer a companhia, que é um pouco a história que eu vou contar para vocês aqui agora. E eu, para não perder, eu gosto de falar, gente, então facilmente eu consigo falar 5 minutos a menos do que falaria Fidel Castro ao povo. Lembrando que os discursos de Fidel Castro duravam sempre 6 horas, então eu prometo a vocês, para ficar fora desse escopo, antes que eu fique aqui falando sozinho o tempo inteiro, eu vou ler para poder ganhar aqui, otimizar o tempo. Então vamos lá. Amanhã do dia 28 de abril de 2015 poderia ser apenas o prenúncio de mais um dia comum do outono de São Paulo, se ela não trouxesse o inconveniente de anunciar a morte de Antônio Abujamra. O coração do velho provocador parara de bater, acometido por um infarto do miocárdio durante o sono. Reconhecido no meio artístico e intelectual pelo talento inigualável e pela perene preocupação com a consistência cultural dos projetos em que se envolvia, Abujamra notabilizou-se também pelo caráter desabusado, pelo humor cáustico e pela fina ironia ao longo de seus mais de 50 anos de carreira. Pioneiro na introdução dos métodos teatrais de Bertolt Brecht e Roger Planchon em palcos brasileiros, o diretor e ator conquistou lugar cativo na galeria dos principais realizadores teatrais do país. Poucos no cenário do teatro brasileiro realizaram tanto e com tamanha fúria de criação artística como Abu. Um exemplo disso pode ser localizado no ano de 1991, com a montagem da peça Um Certo Hamlet, agraciada com o Prêmio Molière de melhor direção naquele ano. A encenação, uma criação do diretor a partir do original de Shakespeare, além de sucesso de público e crítica, marcou a fundação da companhia Os Fudidos Privilegiados. Com esse espetáculo tem início o que denomino da temporada carioca de Abujamra, período de 10 anos em que o diretor esteve à frente da trupe, perseguindo tenazmente a liberdade do pensamento e da criação, a liberdade do pensamento e da criação. Ainda no tempo do Teatro Universitário de Porto Alegre, entre os anos de 1955 a 57, além de dirigir clássicos do teatro mundial, como A Margem da Vida, de Tennessee Williams, e A Cantora Careca, de Eugênio Ionesco, o diretor também já montava espetáculos oriundos da grande prosa ou da grande poesia,
como na peça O Marinheiro, construída a partir da obra de Fernando Pessoa. A prática de adaptar e encenar romances, contos, crônicas e poesias nunca foi algo incomum na longeva carreira do diretor. Entre as montagens desse gênero realizadas, por exemplo, durante sua temporada carioca à frente da Companhia Os Fudidos Privilegiados, destacam-se, cito alguns espetáculos em que a presença da literatura era constante. Da literatura não necessariamente dramatúrgica, né? Cito, então, os espetáculos. Exorbitâncias, de 1995, reunião de textos de poetas e prosadores e dramaturgos que vão de Adélia Prado, passando por Carlos Drummond de Andrade, Campos de Carvalho, William Blake, até chegar a Thomas Bernhard. O que é bom em segredo é melhor em público, de 1996, montagem concebida a partir da adaptação de crônicas e do folheto O Homem Proibido, de Nelson Rodrigues. O Casamento, 1997, adaptação premiada do romance homônimo de Nelson Rodrigues. As Fúrias, 1999, da obra do poeta espanhol Rafael Alberti, e Louca Turbulência, de 2000, que reunia textos de autores tão díspares e distantes no tempo e no espaço quanto Fernando Pessoa e André Santana. A literatura foi uma companheira de viagens concretas e metafóricas na vida de Abujamra. Em longa entrevista concedida à revista Caros Amigos, publicada em setembro de 2001, o diretor rememora suas inquietações juvenis nos anos de formação. Fala sobre o encontro decisivo com Roger Planchon e com a estética de Brecht. Relembra os 3 meses passados na Alemanha, estagiando junto ao Berlin Ensembler, grupo de teatro criado por Bertolt Brecht. Aborda a influência de João Cabral de Melo Neto e o incentivo do poeta para que conhecesse mais de perto Brecht. E, claro, explicita como a literatura se fazia presente na sua vida. Cito um trecho da entrevista. Assim diz Abujamra. Cheguei em Madrid e comecei a perceber que minha cabeça estava igual. Aí comecei a tentar me mexer um pouquinho mais. Jovem, furiosamente delicado, falei, vou sair de Madrid, vou botar mochila, porque carona naquela época era cultura. Então, peguei carona com um pouquinho de dinheiro no bolso, uma miséria, desci pelo sul da Espanha todo, Granada, Sevilha, até embaixo, Cádiz. Claro que, levando embaixo do braço Rafael Alberti, levando Miguel Hernández, Antônio Machado, Pablo Neruda e um pouquinho de Lorca. Aí eu estava lá, mas minha cabeça continuava igual, apesar das leituras. Falei, vou fazer o norte da África por terra, carona. Chego no Marrocos, numa cidade chamada Fez. Ficava maravilhado com aquilo e disse, vou continuar assim, vou seguir pela África. Passo pela Argélia, estava em guerra. De Gaulle que queria dar a independência, De Gaulle não queria dar a independência da Argélia. Tenho cara de árabe. Aí fui indo, cheguei em Argel. Queria ir até a Tunísia. Na Argélia já pensava, meu Deus, o Camus aqui dizia, entre a justiça e a minha mãe, eu prefiro a minha mãe. O Camus era um maravilhoso briguento com Sartre. Uma luta muito bonita entre os dois, um existencialista, o outro anti-existencialista. Em Tunis, claro, fui até Salammbô. Por que Salammbô? Flaubert é debaixo do braço, sou Flaubert debaixo do braço. Flaubert escreveu Salammbô. Então, fiquei lá vendo o que era aquilo. Era bonito aquilo tudo. E eu começava a compreender Flaubert. Eu achava que Madame Bovary era eu, sabe? Apesar de estar em Salammbô, Madame Bovary era eu. Fim da passagem. Fim da citação. A passagem da entrevista é muito significativa, pois expõe o tipo de relação que, desde muito cedo, o diretor manteve com a literatura. Não é exagero afirmar que, para Abujamra, literatura e vida se fundiram numa simbiose plena da descoberta do mundo. Não é possível determinar de modo categórico quem tomou primeiro o artista, se a literatura ou se o teatro. Isto, no entanto, é menos importante. Fundamental mesmo é compreender que Abujamra seguramente seria outro homem sem esse precioso encontro com o universo literário. No teatro, no cinema ou na televisão, a literatura foi uma companhia inseparável do diretor. Durante 15 anos, por exemplo, já homem avançado em idade, o artista se fez apresentador do emblemático Provocações, programa exibido até a sua morte pela TV Cultura de São Paulo, por onde transitaram as mais diferentes figuras e que tinha como um dos pontos altos o momento em que Abujamra brindava os telespectadores com suas inconfundíveis leituras de diferentes obras literárias. Sempre ao fim do programa, ele encerrava o programa fazendo uma leitura literária, né? Quer fosse um trecho de um poema, um conto, um romance, uma obra de algum grande artista.
Mais uma vez, o artista, incansável na tarefa de se reinventar, tinha a literatura como mote criativo e ingrediente sempre presente em seu trabalho. Olhando retrospectivamente, a literatura foi uma espécie de bússola e amuleto para o mais cético e estranhamente doce dos bruxos que o teatro brasileiro já teve. Ao longo dos mais de 50 anos de carreira, Antônio Abujamra colecionou um elenco de frases que dão muito bem a medida de seu espírito inquieto e provocador. Cito algumas dessas frases. A vida não tem roteiro. A vida é sua. Estrague-a como quiser. O palco é um abismo. Para subir nele, tem que ter asas. Com Hamlet, todo diretor tem o direito de fazer o que quiser, porque Shakespeare será sempre melhor que todos nós. Entretanto, poucas foram tão certeiras quanto a que segue. Cito a frase. Não pensem, façam. Qualquer mente medíocre pode ter uma boa ideia. Realizá-la é que é genial. Em outras palavras, o diretor exortava seus interlocutores a transformarem sonhos em projetos executados. Assim, a ideia em potência se converteria em obra realizada, sujeita à depuração do olhar da crítica, do público e do próprio artista. Essa afirmação do Abujamra diz muito, inclusive, sobre nossa vida na academia, sobre nossa tarefa de escrever e de pesquisar. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O presente trabalho encontra nas formulações de Mikhail Bakhtin, 2013 e 2015, sobre os atos da enunciação discursiva, o solo bem pavimentado para procurar compreender como as condições de produção interferem e ajudam a forjar os sujeitos social e historicamente localizados. Dito de outro modo, é preciso ter em conta que os indivíduos se constituem como tais a partir do encontro com o outro, e esse encontro se dá sempre em determinadas circunstâncias em um horizonte histórico definível. Nesse sentido, para melhor entender a trajetória intelectual e artística de Antônio Abujamra, é necessário decifrar os processos sociais, culturais e históricos que foram fundamentais para a projeção da figura do diretor e ator. Sendo assim, não se pode esquecer que os enunciados proferidos por Abujamra nas mais diferentes esferas da experiência humana, quer seja no teatro, na vida pública, no espaço privado, ou mesmo em suas reflexões pessoais, nunca se deram ao acaso, tampouco eram desinteressados. Como bem advertiu o filósofo russo, cito Bakhtin, um enunciado absolutamente neutro é impossível, de onde se conclui que a neutralidade é uma impossibilidade. As provocações perpetradas pelo teatro de Abujamra devem ser percebidas como fruto de um extenso diálogo entre o artista e as muitas vozes que o acompanharam ao longo da existência. Assim, a cada texto dramatúrgico descoberto ou revisitado, cada obra poética ou romanesca lida, cada espetáculo montado, cada encontro com variadas gerações de atores, atrizes e diretores ajudaram a fomentar um intrincado concerto de vozes em favor de uma identidade artística complexa e marcante. Dessa forma, ancoramo-nos nas formulações de Bakhtin a fim de melhor compreender o lugar de destaque dado aos encontros das múltiplas vozes presentes no mundo. Cito Bakhtin. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade de esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto, antes de tudo, como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo. Ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, submetendo-os como conhecidos, de certo modo, os leva em conta. É impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições. Por isso, cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera de comunicação discursiva. Fim da citação. As reflexões do pensador russo iluminam a percepção da relevância dos encontros das múltiplas vozes presentes no mundo. No caso particular de Abujamra, torna-se incontornável, por exemplo, o reconhecimento da força dos enunciados literários para a formação da sua personalidade artística e existencial. Não é difícil conjecturar que a figura humana e artística do diretor seria certamente outra sem o decisivo encontro com a poética de Fernando Pessoa ou o teatro de Tennessee Williams e Eugênio Ionesco, ainda no tempo do Teatro Universitário de Porto Alegre. Da mesma forma, a convivência durante um mês, em 1958, com João Cabral de Melo Neto, então cônsul do Brasil na França, e a exortação do poeta para que o jovem diretor conhecesse em profundidade o legado de Brecht, foram fundamentais para a projeção de um outro Abujamra. Além disso, destaquemos: a.
o tempo de estudo passado primeiro em Paris, ao lado de Jean Vilar, diretor do Teatro Nacional Popular, que fazia espetáculos de forte tonalidade política. B. A descoberta do trabalho de Roger Planchon, diretor com quem Abu Janra afinou intelectualmente a cabeça, o que o levou a transferir-se de Paris para os arredores de Lyon, para estudar com o francês que se transformaria no mais importante diretor brechiano da época. Isso após a morte de Brecht. A imersão no mundo de Brecht, primeiro mediada pelo olhar de Planchon e depois através dos chás no Berlin Ensembler. Todos esses fatos o credenciaram para que viesse a ser pioneiro na encenação de Brecht profissionalmente no Brasil. Esses encontros e os demais aqui não elencados foram decisivos para a formação do Abu Janra inquieto, amante do humor, iconoclasta, dono de uma doce violência juvenil, mesmo depois de entrado em anos. Esse sujeito desassossegado que a cada espetáculo desafiava os bons modos, as suas regiões de conforto e de seus interlocutores, aprendeu a inventar asas para mergulhar no abismo da arte. Não era raro vê-lo enunciando aos quatro ventos o necessário embate com o fracasso, um dos maiores tormentos de grande parte da classe artística. Em entrevista concedida a Paula Bonelli, publicada em 16 de janeiro de 2012 no jornal O Estado de São Paulo, após ser consultado a fazer um balanço das mais de 100 peças dirigidas até ali, Abu Janra responde o seguinte, cito o provocador: tive mais de 100 fracassos, e para mim não tem a mínima importância. Para um artista, o fracasso e o sucesso são iguais. Os dois são impostores. A afirmação do diretor não deve ser lida como uma simples frase de efeito dita apenas para impressionar seus interlocutores. Vista sob a ótica da teoria do enunciado bakhtiniano, ela é simultaneamente uma atitude responsiva, porque está em diálogo com os postulados que a antecederam e com as falas que lhe sucederam, e a ressonância das vozes assimiladas, contestadas ou negadas, que se cruzaram para constituir um dos mais incomuns artistas brasileiros. Parece evidente que a resposta à indagação da jornalista carrega uma acidez acentuada. Entretanto, com o propósito de adensar a reflexão sobre o binômio sucesso-fracasso e, por extensão, lançar luz sobre os processos formativos do diretor, torna-se indispensável analisar a questão a partir do prisma existencialista. Numa perspectiva existencialista, o centro do problema, expresso na resposta de Abu Janra, repousa não na experiência do sucesso ou do fracasso em si. De acordo com o olhar sartriano, o fundamental é como o indivíduo se porta diante dessas vivências. Ou seja, o ponto principal será o que o sujeito permite que essas experiências façam com ele. Sob a ótica existencialista, sucesso e fracasso são dados do mundo, possibilidades concretas presentes na vida de qualquer sujeito. A mirada dos filósofos francês torna-se assim uma espécie de chave para a compreensão do percurso formativo do diretor brasileiro. Pois alguns tópicos do existencialismo nos parecem corresponder à ótica adotada por Abu Janra em seus espetáculos. José Ortega y Gasset, ao tratar do humor em A Ideia do Teatro, obra de 1946, abordou um conceito importante que também ajuda a pensar as concepções estéticas e a trajetória de Abu Janra. Para aqueles que acompanharam a carreira do provocador, salta aos olhos a relevância que o diretor dava ao humor desde os primórdios do seu trabalho. O humor em Abu Janra estava quase sempre associado ao riso desestabilizador da ordem e questionador das ideias hegemônicas. Nesse sentido, a noção do filósofo espanhol Ortega y Gasset de que tanto a vida quanto o teatro estão associados de modo inseparável à ideia de farsa, entendida em primeira instância pelo filósofo como ilusão, mas sem deixar de levar em consideração o gênero dramatúrgico que tem no seu cerne o cômico e o ridículo, é de grande valia para melhor compreender o trabalho do diretor brasileiro, já que, cito Ortega y Gasset, já que, sendo a farsa um dos fatos mais permanentes da história, isto quer dizer que a farsa é uma dimensão constitutiva essencial da vida humana. Portanto, que a vida humana não é e nem pode ser exclusivamente seriedade, que a vida humana é e tem que ser, por vezes, em certos momentos, brincadeira, farsa, que por isso o teatro existe e que o fato de haver teatro não é pura causalidade e eventual acidente. Fim da citação. Sobre a centralidade do humor,
sobre a centralidade do humor na trajetória de Abujamra, em 1998, o diretor e os Fudidos Privilegiados estrearam a montagem em dobradinha com João Fonseca, diretor criado pelo Antônio Abujamra, depois eu falo mais detidamente sobre Fonseca. Em dobradinha com João Fonseca, para um dos mais importantes textos do teatro brasileiro, Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Além de manter e ratificar as críticas à sociedade presentes no texto original, o diretor seguiu firme no caminho do riso dissonante e incorporou uma crítica substancial ao processo de homogeneização cultural produzido pela televisão. A encenação nasceu de uma leitura dramatizada do texto do escritor paraibano, realizada em 8 de junho de 97. A convite da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, depois da caminhada pela obra de Nelson Rodrigues, além da encenação do Casamento de 97, os Fudidos Privilegiados já tinham montado A Serpente em 91, Que é Bom em Segredo e Melhor em Público em 96. Chegava a hora do diretor e sua trupe encararem a montagem de um texto muito diverso daqueles que até então vinham encenando. O caminho não foi fácil, como se supõe. João Fonseca, em entrevista concedida a Roberta Oliveira no segundo caderno de O Globo, explicava o porquê de encenar o texto de Suassuna. Cito Fonseca. Depois de apresentá-lo em forma de leitura na SBAT, descobrimos que o Alto da Compadecida não é um texto tão montado quanto parece. As pessoas conhecem seu conteúdo, mas a maioria nunca teve a oportunidade de ver em cena. Fim da citação. A afirmação, aos olhos de hoje, pode parecer imprecisa, especialmente depois do sucesso de público e crítica da adaptação do texto para a TV e o cinema. Em 1999, a Rede Globo de televisão exibiu O Alto da Compadecida em 4 capítulos. A minissérie foi escrita por Adriana Falcão, Guel Arraes, que também dirigiu a adaptação, e João Falcão. Na versão para a televisão, O Alto da Compadecida teve seu texto fundido com passagens de outras 2 peças de Ariano Suassuna, O Santo e a Porca e Torturas de um Coração. A minissérie ajudou a projetar nacionalmente as carreiras de Matheus Nastergalli e Selton Mello, além de contar com um elenco de primeira formado por Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Paulo Goulart, Marcos Nanini, Rogério Cardoso, Denise Fraga, Diogo Vilela, Henrique Dias, entre outros. No ano seguinte, uma versão editada da minissérie foi levada para o cinema, tendo sido assistida por mais de 2 milhões de espectadores. O filme arrebatou diversos prêmios, com destaque para o Grande Prêmio Cinema Brasileiro, do Cinema Brasil, do Ministério da Cultura, nas categorias Melhor Diretor, para Guel Arraes, Melhor Ator, Matheus Nastergalli. Melhor Roteiro e Melhor Lançamento. Além disso, foi o filme brasileiro mais assistido do ano de 2000. Um ano após a encenação de O Alto da Compadecida pelos Fudidos Privilegiados, com direção de Antônio Abujamra e João Fonseca, a obra máxima de Suassuna seria amplamente divulgada pela televisão, transformando-se em um dos maiores fenômenos de audiência de todos os tempos da TV. A peça, antes de se popularizar após sua adaptação para a televisão, já havia sido bastante encenada. Entre os anos de 1956 e 1981, foram 12 montagens teatrais feitas por diversos diretores e diretoras, destacando-se as encenações conduzidas por Cacilda Becker, em 59, Dulcina de Moraes, em 60. A última montagem profissional, antes da realizada pelos Fudidos Privilegiados, foi dirigida por Edinaldo Freire para a Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes, em 1981. Havia, em 1988, quando os Fudidos fizeram a montagem do Alto, então, um hiato de 17 anos entre a montagem da Fraternal e a executada por Abujamra e Fonseca. Nesse sentido, a impressão de João Fonseca de que o público conhecia o conteúdo do texto, mas não a encenação, era pertinente, pois durante quase 2 décadas a obra de Suassuna não havia sido encenada profissionalmente. A montagem de Abujamra e Fonseca foi recebida com entusiasmo pelo público e pela crítica especializada. Nome dos mais importantes e temidos da crítica teatral brasileira, Bárbara Leodora, por exemplo, na coluna publicada no segundo caderno de O Globo, em 28 de dezembro de 1998, arrola a montagem de O Alto da Compadecida como uma das 10 melhores peças daquele ano. Mesmo discordando de algumas escolhas de direção, a crítica destacava o seguinte sobre a montagem, cito Bárbara Leodora: havia uma vitalidade em cena que é crucial para a vida do teatro. Fim da citação. Carlos Dallastella, em texto escrito especialmente para o Caderno G do jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, durante o 7º Festival de Teatro de Curitiba, em 98, afirmava o seguinte:
Divertida, essa é a primeira impressão que se tem da montagem de Alto da Compadecida dirigida por Antônio Abujamra. Nenhuma peça apresentada no 7º Festival de Teatro ofereceu ao público um humor tão próximo da ingenuidade, tão espontâneo, tão brasileiro. Um humor que só se vê nos palcos quando se retoma um clássico da dramaturgia popular brasileira, caso do texto de Ariano Suassuna, encenado pela primeira vez em 57, no Rio de Janeiro, também num festival. Divertir é uma das qualidades inerentes do texto, portanto, mas é também a intenção personalíssima de divertir-se a si mesmo e a plateia que particulariza a direção de Abujamra. A inclusão, por exemplo, da equipe de televisão seccionando as falas das personagens, denuncia a tentação irresistível que a telinha exerce sobre os personagens, sobre as pessoas que, de um modo geral, e sobre as artistas especialmente, tentação invariavelmente correspondida, expondo um e outros ao ridículo. Mas, mais do que isso, esse recurso denuncia um gozo anárquico do diretor capaz de revigorar a crítica a um meio de comunicação que condena ao silêncio eterno tudo que escapa a seu controle. Fim da citação. Chama a atenção do crítico, em um primeiro momento, algo parecido com o anotado por Bárbara Leodora, o que a experimentada crítica chamava de vitalidade em cena, Stella designou como divertida. Entre as duas opiniões, havia em comum o fato de que a montagem contagiava o público com seu vício e empatia. Talvez, por essa razão, a encenação de 1998 conseguiu manter o frescor e a espontaneidade já registrado nas primeiras montagens de 57. O que dava personalidade à encenação de Abujamra e Fonseca era o tratamento a um só tempo respeitoso e profanador dado ao texto original. Se, por um lado, o texto base estava lá na sua integridade, por outro, ele sofria as injunções da interferência de um diretor que sabia ser sarcástico e provocador. Ao trazer para o enredo da montagem a figura de uma equipe de televisão, fato criticado negativamente por Bárbara Leodora, a fim de acrescentar e atualizar o elemento crítico do texto original, Abujamra acabou por ensejar sua assinatura artística ao espetáculo. A título de ilustração, é importante lembrar que, ao longo das traquinagens e piruetas de João Grilo e Chicó, o palco era invadido por uma equipe de televisão, fato que alterava o comportamento das personagens, transformando-as em seres afetados e artificiais. Quando a equipe de televisão entrava em cena, o público acompanhava a ação através de 2 telões instalados nas laterais do palco, pois os atores deixavam o público de lado e se aglomeravam em torno da câmera. Eu tive a oportunidade de ver essa encenação e era extraordinária. Eu posso comentar depois mais detidamente. A ação descrita ajuda a compreender a crítica ao poder fetichista que a televisão adquiriu no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, a peça se reverte de um aspecto metalinguístico ao pontuar a condição dos atores e atrizes diante dos ditames da televisão. O que para Bárbara Leodora era um defeito tornou-se uma virtude para Carlos de la Stella. Mais do que uma virtude, Stella via na ação de Abujamra uma maneira de revigorar e estabelecer uma firme crítica àquela que já foi chamada de o quarto poder, a saber, a televisão. De maneira anárquica, mas absolutamente cerebral, Abujamra conseguiu imprimir em sua montagem uma atualização fundamental ao elenco de críticas já existentes no texto original, ao incorporar jocosamente a equipe de televisão. Ao tornar a televisão a única entidade incapaz de receber a absolvição da compadecida, o diretor fustigava de modo sarcástico a instituição que durante muitos anos foi praticamente intocável no país. Esse acréscimo, a meu ver, deu curso e novo ânimo ao clássico da dramaturgia brasileira. Outro acréscimo ao texto original, que torna o espetáculo dono de uma vitalidade própria, foi a inserção de 10 canções originais compostas por Edur Krieger e Marco Abujamra. As canções executadas ao vivo e cantadas pelos atores e atrizes durante a encenação mereceram, juntamente com o conjunto do espetáculo, as seguintes considerações em matéria publicada no caderno Tribuna Bis, do jornal carioca Tribuna da Imprensa, de 30 de abril de 98. Cito a matéria do Tribuna. Dirigida com alegria e vitalidade, a montagem exibe bons trabalhos do numeroso elenco de 21 profissionais perfeitamente identificados com o universo retratado. E que, além disso, cantam com entusiasmo as ótimas canções de Edur Krieger e Marco Abujamra, este último também responsável pela eficiente direção musical.
Cabe também registrar a ótima atuação de músicos como Cláudio Bernardo, Cláudio Friedman, Fabiano Krieger, Fabiano Salek e Marcelo Reis. Fim da citação. Não por acaso, a trilha original da montagem era composta por um repertório de shots, forrós, baiões, emboladas e repentes. Os ritmos escolhidos para as composições eram quase uma exigência do texto original, que conseguiu captar tanto a paisagem humana quanto a geográfica do Nordeste brasileiro com maestria e intimidade. O texto de Suassuna respirava e exalava o universo popular por todos os lados. E Abu Janra, tendo compreendido isso perfeitamente, tratou de criar um espetáculo de raízes populares e brasileiras. Assim se posicionou o diretor. Citação de Abu Janra, né, sobre o espetáculo. A Nossa Compadecida é uma festa popular, apesar de esta ser a palavra mais gasta do teatro brasileiro. Pedi que os atores fossem em busca das raízes da comédia clássica. É um texto com gosto de gente muito sabida. Como sempre, o diretor mantinha a língua afiada para a provocação e inicia sua fala expressando descontentamento com a apropriação da ideia de popular no teatro brasileiro. Entretanto, reconhece que a montagem bebia nessa extensa tradição e, por isso, exigira de seus atores que mergulhassem na comédia clássica, fonte inesgotável de referências fundamentais para entender as concepções de popular. A julgar pelos prêmios, pelo sucesso de crítica e de público, Abu Janra e Fonseca conseguiram que os fudidos privilegiados contassem com excelência uma história brasileira bem diferente daquelas que vinham contando até então. Eles vinham de uma longa trajetória de encenações de obras de Nelson Rodrigues, outro autor fundamental para o teatro moderno brasileiro, mas com uma outra pegada completamente diferente, né? Os diretores conseguiram fazer a transição do universo carioca, urbano e calcado nos alçapões existenciais dos indivíduos construídos por Nelson Rodrigues para um mundo do riso aberto e da aridez travestida em festa de Suassuna. Para a trajetória do sujeito que fez da literatura sua bússola e amuleto, o dia 13 de maio de 2019 teve um sabor especial. Nesta data, foi inaugurada na São Paulo Escola de Teatro, Centro de Formação de Atores do Palco, a Biblioteca Antônio Abu Janra. O acervo reúne mais de 10.000 itens do diretor e ator. São CDs, DVDs, cartas, programas de teatro, roteiros, 5.400 livros, 3.100 peças dos mais variados autores, incluindo O Provocador e Tributo a Bertolt Brecht, escritas por ele. O homem que amava os livros está agora um pouco em cada exemplar desse patrimônio. O conjunto dessas obras ajuda a compreender os caminhos e as palavras que forjaram o artista da provocação. Em 28 de abril de 2015, fecharam-se pela última vez as cortinas e apagaram-se definitivamente os refletores de uma vida inteira votada à arte. Durante mais de 5 décadas, Abu Janra fez do teatro um grande farol que ajudou a guiar, nem sempre por águas tranquilas, gerações de atrizes, atores, diretoras e diretores. Abu não está mais entre nós. No entanto, seu legado artístico segue a iluminar as veredas daqueles que, como ele, souberam e sabem a incontestável lição de sempre amar a dúvida. Muito obrigado. Espero não ter amado. Muito lindo bom. Texto, lindo texto. Lindo. Muito lindo. bom, né, Leila? Muito bom. Obrigado. Espero não ter amolado demais vocês. Nossa, que show. De maneira alguma, um texto lindíssimo. Muita coisa, né, André, para a gente conversar. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, eu vou, para quebrar aqui o gelo, eu queria que você voltasse um pouco na formação do Abu Janra, mas nessa formação literária. Sim. Né? Parece que, do jeito como você contou aí para a gente, parece que era um pouco intuitivo, assim, de apaixonado, um leitor selvagem, e que depois as coisas foram se organizando, não? A formação acadêmica do Abu Janra é dividida em dois momentos. Na verdade, ele é de Ourinhos, né, no interior de São Paulo, mas vai para o Paraná e faz a formação acadêmica dele no Paraná. Lá ele cursa jornalismo e filosofia simultaneamente. Tem interesse, e já nesse tempo, ainda como estudante,
ele já começa a mexer com teatro, já começa a fazer encenações no teatro universitário. A ida dele para a Europa se dá através de um prêmio que ele recebe. Aliás, eu falei no Paraná, não, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele ganha um prêmio em Porto Alegre, e o prêmio era passar uma temporada na Europa, na Espanha, um período lá. E ele chega para ir lá para estudar, e começa a estudar, e vai estagiar primeiro com Jean Vilar, né? E ele vai para a Europa, primeiro ele passa pela Espanha, depois ele vai para a França e passa a estagiar com Jean Vilar. Então, assim, a literatura, na verdade, é anterior a essa formação acadêmica dele. Ele já era alguém que lia. Abu Janra sempre foi uma pessoa recalcitrante no sentido de deixar contar a sua própria história. Ele nunca aceitou que escrevesse uma biografia dele, né? Vários amigos críticos que acompanharam, amigos de geração, tentaram escrever. Ele nunca foi muito arredio sempre a isso. Mas quando ele chega na universidade, ele já era um leitor. E eu tenho feito, nesses últimos 6 anos, eu tenho trabalhado em torno de uma pesquisa, que é agora essa pesquisa que está financiada pela FATERJ, que tem como principal objetivo escrever o livro sobre a trajetória do Abu Janra. Não é uma biografia que eu estou trabalhando, né? É um trabalho que, se a gente pode chamar assim de uma biografia, na verdade, é uma tentativa de compreender os métodos artísticos de Abu Janra e o lugar dele no teatro brasileiro, né? Desde que ele morreu, eu tenho feito esse trabalho, fiz essa guinada para pesquisar o Abu Janra. Tenho feito muitas entrevistas. Na verdade, eu estou dando uma volta enorme, não estou respondendo objetivamente o que você está falando. Sim, Peraí, mas sim, está respondendo sim, continue. Como é que eu cheguei a essa questão da literatura no Abu Janra? Primeiro, acompanhando o Abu Janra dos palcos, né, nessa temporada carioca. Quando os Fudidos Privilegiados foram formados, eu tinha 21 anos. Né? Eu cheguei ao Dulcina como espectador aos 22 para 23. De lá para cá, eu nunca mais perdi nenhum. Assisti todos os espetáculos da Companhia Os Fudidos Privilegiados, que é uma companhia que existe até hoje. Assisti todos os espetáculos e fiquei siderado. Eu era um jovem que fiquei absolutamente siderado quando me dei conta com aquela grandeza que era o Antônio Abu Janra. E comecei a perceber, como estudante na ocasião de letras, particularmente interessado na literatura, como ele era um cara envolvido com a literatura. Era uma sensação que eu tinha como espectador. Por uma série de peripécias do destino, eu acabei me aproximando da companhia, primeiro numa ocasião que eu acabei ajudando a eles, mas eu posso contar isso em outro momento, dando uma pequena contribuição, porque o Teatro Dulcina é um teatro do governo, né, do governo federal. Esse Teatro Dulcina, quando o Abu Janra funda, em 1991, a Companhia Os Fudidos Privilegiados, não havia uma sede para a companhia no Rio de Janeiro, nem em nenhum outro lugar. O Abu Janra tinha um nome e muito prestígio, foi até o Ministério da Cultura e solicitou que fosse cedido o Teatro Dulcina, que é um teatro emblemático, encravado no coração do Rio de Janeiro, atrás do Amarelinho, que é um dos restaurantes mais famosos do Rio de Janeiro, do lado da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E era um teatro que estava há anos fechado, sem público, e aí o então diretor, que era o Márcio do Ministério da Cultura, que era o Márcio Souza, escritor amazonense, ele concedeu ao Abu Janra o direito de ocupar com a sua companhia ali. Pois bem, a companhia ficou ali por cerca, salvo engano, de 6 anos. Né? A companhia fez um público naquele lugar. Ao longo desse período que durou a ocupação do Dulcina, o Dulcina se transformou numa verdadeira escola de teatro, onde Abu Janra formou gerações e gerações de atores, atrizes, profissionais e amadores que passaram pelo teatro nos vários cursos livres que eram dados. Né? Então, num primeiro momento, meu contato se deu nessa condição de público, de espectador, e eu comecei a perceber isso. Num segundo momento, quando eu me aproximei da companhia, quando eles perderam o teatro, em determinado momento, o Abu Janra já tinha deixado a companhia. Quando a companhia completou 10 anos, ele falou: vocês não precisam mais de mim. E deixou a companhia. O sucessor dele como diretor foi o João Fonseca, que hoje é um dos mais importantes diretores de teatro do Brasil. João Fonseca é responsável pelo enorme sucesso de Minha Mãe é uma Peça. Foi o diretor que acreditou no Paulo Gustavo para a encenação do Minha Mãe é uma Peça. O João vai de Minha Mãe é uma Peça a grandes musicais, passando por clássicos do teatro brasileiro. O João hoje uma figura emblemática também no teatro brasileiro.
era um jovem como eu, regulamos mais ou menos ali todos a mesma idade. A companhia, a gente regula e tem uma diferença talvez um pouco de 3, 4 anos em relação à minha idade. Quando eles perderam o teatro, eu fui assistir um espetáculo, cheguei ali para assistir o espetáculo, me dei conta com o espírito. O clima estava completamente outro que eu sempre se tinha no teatro. E aí eu perguntei ao Gabriel, o que está acontecendo? Eu falei, não, é o último espetáculo, porque a gente perdeu o teatro. A gente vai ter que entregar o teatro para o teatro para entrar em obra. Já não era mais o Márcio Souza que presidiu o MINC, o Ministério da Cultura, e pediram o teatro para fazer uma suposta reforma. O teatro ficou fechado 6 anos ou 7 anos até que essa reforma fosse feita, na verdade. Hoje o teatro está em funcionamento aqui no Rio de Janeiro, é uma sala das mais importantes do Rio, um equipamento público da maior referência e da maior importância. Nessa ocasião, eu era professor do ensino médio. Eu trabalhava numa fundação pública do Rio de Janeiro chamada FAITEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica. Eu era professor de literatura brasileira concursado dessa fundação, trabalhava já absolutamente siderado por teatro. Naquela ocasião ainda, como professor da escola pública e da escola privada, eu tinha uma preocupação enorme em ampliar a formação dos meus alunos, né? A luta era por formar leitores e ampliar o horizonte estético e artístico dos meus alunos. Então, eu fazia idas ao teatro, eu dizia assim, eu vou ao teatro, estou convidando os meus amigos. Não é um trabalho, não é obrigado, não vai ter trabalho, não vai ter nada. Eu vou ao teatro, estou convidando os meus amigos. Meus amigos eram 200 alunos que iam comigo ao teatro. Então, isso era a alegria de muitas temporadas, né, de muitos espetáculos que eu fui levando esses alunos e levava esses alunos. Nessa ocasião, eu tinha sido professor durante um tempo e me candidatei e me elegi diretor dessa unidade que eu trabalhava da FAITEC, que ficava em São Cristóvão, ao lado do Morro da Mangueira. E eu era diretor, então, dessa escola, e nós tínhamos um espaço, a escola era enorme, eram 3.000 alunos, parecia mais um campus universitário que uma escola de ensino médio e técnico. E eu tinha espaço na escola, e eles perderam o espaço, eles não tinham sequer onde guardar o acervo da companhia. Então eu falei, olha, está aqui meu cartão, pede ao administrador da companhia para me ligar, porque pelo menos eu vou tentar fazer um acordo com a FAITEC para guardar o acervo de vocês, porque isso aqui é uma coisa que não pode se perder, o acervo dos espetáculos criados ao longo de muitos anos, 8 anos, né, naquela ocasião. E assim foi feito. Eu esperava que o administrador da companhia me ligasse, me liga uma das atrizes. Aí eu fui entender o que era o teatro que eles faziam, né? A atriz que estava no palco era a administradora, varria o chão, enfim. E aí eu passei a ter um contato mais extenso com eles e comecei a perceber isso. Muitos anos se passaram daí para lá, continuei assistindo os espetáculos, até que fui trabalhar com teatro na universidade, já professor da UF, fui trabalhar com teatro na universidade. E ao trabalhar com teatro na universidade, eu me dei conta que eu poderia fazer um ajuste de conta com o jovem que eu fui. Essa pesquisa é uma espécie de ajuste de conta com o jovem que eu fui, uma oportunidade de me reencontrar na plateia do teatro do Cine e, ao mesmo tempo, tentar trazer uma contribuição para a memória do teatro brasileiro, contando a história dos fudidos privilegiados e contando uma parte da história do Abujamra, que eu não seria louco de meter a mão numa cumbuca de um homem que tem uma trajetória de mais de 50 anos de teatro. Então, eu fiz um recorte nesses 10 anos que ele passa à frente da companhia e conto essa história no meu livro, que está em andamento, né, em construção. Com esse contato com o pessoal, eu comecei a entrevistar os atores. E aí, trabalhando com os jovens comigo, de iniciação, os alunos de iniciação científica, especialmente um aluno de iniciação científica, eu falei assim, e esse menino trabalhava com vídeo, ele fazia filmagens de casamento e tudo, e gostava de teatro. Né? Aí eu falei assim, então vamos comigo para você gravar os depoimentos, que depois fica mais fácil para a gente fazer o projeto de memória, que aí depois tem se desdobrado num projeto de memória, que eu posso falar depois. E aí, nas gravações, todos os atores hoje, homens e mulheres de mais de 50 anos, que têm uma longa trajetória no teatro, a Guta Strasser, que durante muitos anos fez a Bebel na Grande Família, é cria dos fudidos privilegiados, o João, como eu falei, enfim, tem uma série de atores, muitos estão no teatro, e ficaram no teatro, no circuito do teatro, alguns que ganharam maior notoriedade. Telmo Fernandes também foi para a Rede Globo, fazendo novela, fazendo muito filme, enfim. E eu comecei a entrevistar esses caras, registrando entrevista. Todos eram consensuais em dizer, que não havia um dia com o Abujamra em que ele não indicasse um livro, uma obra literária, um poeta, um dramaturgo
um romancista, um contista, para que esses jovens pudessem ler e provocava esses jovens. Vocês precisam ler. Então, eu percebi isso muito rápido. Primeiro, uma intuição, e essa intuição tem se confirmado dia após dia, não só a partir da investigação nos documentos, mas desse depoimento das pessoas que trabalharam com ele. Depois eu fui a outras gerações de atores e atrizes que trabalharam com Abu Janra antes dos Fudidos Privilegiados, e essa foi uma marca do Abu Janra. Então, a literatura, de fato, ela foi uma bússola, a bússola que fez com que o teatro de Abu Janra se transformasse num farol, porque essa é uma grande diferença, né? As gerações, nenhum problema com as novas gerações, ao contrário, evoé aos novos, evoé jovens artistas, como diz a canção do Chico, né? Mas eu acompanho a cena teatral já há muitos anos, né? Nos últimos quase 10 anos como pesquisador, e há mais de 30, né? Como espectador e alguém que está ali muito próximo, eu percebo assim, que as pessoas, muitos jovens artistas, estão preocupados em dar o texto, mas não entender aquele texto. E a Janra é de uma geração de diretores cerebrais, mas sem nenhum hermetismo, né? Olha, é preciso entender o texto que você está dando, mas para entender é preciso ler, é preciso saber. Então, assim, entre os incontáveis trabalhos que o Abu Janra fez, ele fez, por exemplo, um ciclo dos 100 anos, quando completou-se 100 anos de nascimento do Brecht, ele fez um ciclo de 1 ano de leitura de toda a obra do Brecht, teatral do Brecht, aqui no Rio de Janeiro, no Teatro da Usina, reunindo mais de 400 pessoas. Todas as noites de terça-feira ele fazia essas leituras, debates, trazendo estudiosos da obra do Brecht. Então ele fez isso com Brecht, fez isso com a obra do Nelson Rodrigues, não só a obra teatral, mas a obra em prosa não dramatúrgica, né? Os romances publicados sob pseudônimo, os romances publicados por Nelson. Então a literatura foi definidora de quem era o Abu Janra, da mesma forma que o teatro foi. Desculpa, eu falei que eu falava muito, né? Não, muito bom. Podia ter falado isso em 3 palavras, falei 5 volumes quase. Então, muito bom te ouvir. As pessoas estão aqui comentando da sua paixão, elogiando muito a sua pesquisa. André, como para a gente aqui no programa, é sempre uma questão, eu não sei se você usa esse termo, mas a adaptação, a transcriação, como é que o Abu Janra levava a literatura para o teatro? Não sei se a sua pesquisa já chegou nesse momento de talvez falar num método de encenação dessa literatura. A Leila está empolgada, porque é o tema dela de pesquisa. Uma das coisas que ela se preocupa é a adaptação da literatura, cinema, teatro. A atitude do Abu Janra, eu tive o privilégio, só preciso contar uma historinha muito breve, realmente dessa vez vai ser breve. Quando eu decidi fazer esse trabalho com o Abu Janra, eu tive o privilégio, aí nessa ocasião eu já tinha uma proximidade com a atriz Filomena Mancuso, que é uma das primeiras, uma das atrizes quase da segunda geração da formação, que tem 3 momentos definidores dos Fudidos Privilegiados, né? E a Filomena Mancuso chega no segundo momento. Eu procurei por ela, eu falei do meu interesse em pesquisar o Abu Janra, e ela era praticamente a memória da companhia, porque ela era atriz, produtora e administradora da companhia. Então, todo o acervo da companhia, tudo que tinha da companhia, das montagens, textos, tudo, ela me confiou, me entregou em mãos para escrever esse livro e para fazer esse trabalho. O livro está em andamento. Hoje, eu estou finalizando a construção de um site, que é um site do grupo de pesquisa que eu coordeno, Literatura e Dissonância, e dentro desse site tem um repositório Antônio Abu Janra e os Fudidos Privilegiados. Todos os mais de 3.000 documentos que eu recebi da Filomena Mancuso em confiança, que eram documentos que iam se perder com o tempo, porque críticas de jornal, folhetos das peças, programas, textos das peças, alguns textos, não todos, porque os textos eram muito mexidos, então, às vezes, os textos se perdiam. Eu ganhei um edital aqui na universidade, um edital interno da universidade, e consegui uma verba para fazer um site e digitalizar todo esse material, disponibilizar para os jovens pesquisadores que tiverem interesse. Então, eu tive um acesso privilegiado exatamente ao recorte que me interessava, que era contar essa história do Abu Janra a partir da experiência dos Fudidos Privilegiados. Então, Leila, o que eu posso lhe dizer, a partir de tudo que eu vi como espectador, tudo que eu li e tudo que eu tenho pesquisado e entrevistado as pessoas,
que eu posso dizer com muita segurança é que o Abu Janra sempre se aproximava de uma maneira absolutamente iconoclasta. Ele não tinha nenhum interesse de se aproximar. Aliás, isso era quem assistia o programa Provocações vai lembrar bastante disso. Ele não tinha nenhum interesse em se aproximar de alguém, de algum autor, quer fosse ele um autor de romances ou de poesia, de uma maneira reverente. Ele queria interferir. E interferir significava ele não tinha problema, eu estou fazendo uma recriação. Não, eu estou criando meu texto. Tem um caso que é emblemático, que é o espetáculo Um Certo Hamlet. Um Certo Hamlet, ele é baseado no Hamlet do Shakespeare, mas em momento algum do Hamlet, no momento algum do programa da peça, em nenhum lugar aparece o nome Shakespeare, por uma razão muito simples. Assim, o ponto de partida para o Hamlet dele, e ele encenou 5 vezes o Hamlet, o Hamlet ele encenou 5 vezes ao longo da carreira, primeiro com um elenco só masculino, depois com um elenco só feminino, depois com um elenco misto. Né? O ponto de partida é uma obra de 1972, chamado Hamleto, de um escritor italiano chamado Giovanni Testori. Né? Então, quando ele pega o texto do Testori, ficou aqui meio estranho, o texto do Testori, mas é isso mesmo. Quando ele pega a obra do Testori, e que é uma apropriação do Hamlet de Shakespeare, e constrói o Hamlet dele, ele faz a interferência que ele quer. E aí, aqui, ao longo da apresentação, eu citei uma frase dele, que ele diz sobre Shakespeare, né? Que ele diz, olha, com Shakespeare, então, com Hamlet, qualquer diretor pode fazer o que quiser, porque Shakespeare sempre será maior do que nós. Então, eu penso que essa frase ela resume a ideia de apropriação, eu não estou chamando de adaptação, nem transmutação, nem transfiguração de uma obra, mas a apropriação artística de uma outra obra de arte para a criação de uma terceira ou de uma segunda, a depender. No caso aqui da experiência do Hamlet, é uma terceira, né? Porque ele vai ao Hamlet do Shakespeare mediado pelo texto do Testori, de 72. É interessante, a apropriação, né, de arte, ao invés de adaptação. Obrigadíssima, a Leila está agradecendo. Nada, eu que agradeço. Eu sempre lembro, quando em alguns lugares me perguntam sobre isso, né? Eu sempre lembro de um trecho do Grande Sertão Veredas, que se assemelha à atitude do Abu Janra. Né? Em determinado momento do Grande Sertão Veredas tem uma frase que é entre tantas frases maravilhosas, tem uma maravilhosa, né? Que é: o que ninguém não tinha feito, a gente se sentia no poder de fazer. Então era um pouco isso que ele se sentia, autorizado a fazer. Ele ia, ele pegava e fazia. Só ficar ali, olha, eu tenho uma ideia. Eu sei porque eu jamais serei dramaturgo, porque eu tenho um monte de ideia, mas eu nunca escrevo. Por uma razão simples, o crítico já matou o escritor, já matou o dramaturgo há muito tempo. Então, a minha é impossível. Eu prefiro ler Beth, que fico extasiado quando leio o romance de Beth. Agora, eu espero que sejam os romances, que esse seja só o primeiro de uma longa trajetória. Também, estou tentando. Logo você terá notícias, espero. Opa! E depois, quando ele sai da companhia, o que acontece? A companhia continua assim, efervescente? Foi um baque para a companhia. Imagina, nossa. Primeiro é o seguinte, né? A companhia, ela, como eu falei, ela teve algumas fases, né? Então, a primeira fase, que é a fase que a gente chama de 1991, mas que começa em 89, a ideia da companhia, ele tem a ideia de montar a companhia no set de filmagem de Que Rei Sou Eu. Ali que surge. Então, ele, na ocasião, atuava em Que Rei Sou Eu com a Cláudia Abreu e com a Vera Holtz. E chama as duas para montar uma companhia, para encenar Um Certo Hamlet. Reúnem, fazem uma primeira leitura de Um Certo Hamlet e começam... Então, inicialmente, você tinha a presença de atores mais conhecidos, mais consagrados. A partir de um segundo momento, a partir de 1993, esses atores que eram mais solicitados por força dos seus compromissos, eles precisam ir para outros lugares e a companhia começa a passar por uma renovação.
E essa renovação se dá em 93 e depois em 96. E essa renovação faz um fluxo de jovens atores, todos iniciantes. E aí tem uma coisa que é maravilhosa no Abu Janra, ele já um homem entrado em idade, ele morre com 82 anos, né? E ele já era um homem muito experiente nos anos 90, e ele recebe uma juventude, arregimenta uma juventude e cria essa fábrica de teatro que virou o Teatro Dulcina, que essa é uma das teses que eu desenvolvo no livro, né, que o Dulcina serviu não só de quartel-general para uma companhia de teatro, mas foi uma verdadeira escola de teatro para gerações de atores e atrizes que efetivamente participaram da companhia e para uma geração de diretores que hoje são diretores, que são atores e que estavam na plateia, como eu, vendo o Abu Janra. Quando ele deixa a companhia estava no auge, assim, super premiada, super famosa, super solicitada e tudo, e ele é convidado para dirigir o Teatro Glória, no Rio de Janeiro. Né? Ele aí conta a Filó, né, Filomena Mancuso, no depoimento, conta que ela ligou entusiasmada: Abu, ganhamos o Glória! Pô, Abu Janra ganhou o Teatro Glória, os fudidos privilegiados também. Vamos para lá. Aí ele fala assim: ganhamos não, ganhei. Vocês não precisam mais de mim. Adeus. E foi embora da companhia. Claro que ele continuou próximo dos atores, das atrizes, de todos, e especialmente do João, a quem ele passou o bastão e passou a ser o diretor artístico da companhia, João Fonseca. A quem passou, que tem histórias maravilhosas, por exemplo, na adaptação do Casamento, o romance O Casamento. Agora eu estou chamando de adaptação, tá, Leila? Só por vício do ofício. Mas a ideia, para mim, a ideia continua a mesma que eu falei anteriormente. A adaptação do romance Um Casamento para os palcos, que foi um sucesso estrondoso, vários prêmios, né? Essa adaptação é fruto de um exercício que o Abu Janra fez ao longo. Ele tirou também um período inteiro para ler toda a obra do Nelson Rodrigues, teatral e não teatral. E trouxe os romances. E começou a falar: a gente tem que montar um espetáculo novo, vamos montar um espetáculo novo, vamos fazer experimento. Cada ator vai escolher um trecho e vai criar uma cena de qualquer obra do Nelson Rodrigues para a gente fazer aqui na hora. O João foi lá e pegou um trecho do Casamento, adaptou para uma cena. E chegou lá o dia dele de mostrar, mostrou para o Abu Janra olhou, isso é o depoimento que o João Fonseca me deu. Mostrou para o Abu Janra olhou, montou outro espetáculo e não acrescentou a cena. Diz João que ele ficou putíssimo. Não pode falar putíssimo? Pode, né? Pode. Ficou putíssimo e ficou umas 2 semanas sem aparecer no teatro. João trabalhava em outra coisa, não vivia só de teatro, e não apareceu. Abu Janra liga para o trabalho dele: por que você não está vindo? Aí João volta para conversar com o Abu Janra. Aí o João relata que o Abu Janra falou assim: eu gostei da cena, só não cabia aqui no espetáculo. Aliás, era uma prática muito comum. Na dia da estreia, Abu Janra cortava frases inteiras, por isso que estabelecer o texto, às vezes, de uma obra, de um espetáculo, era muito difícil. Ele cortava. Não, você não vai entrar. Não vai funcionar. E tirava na hora. Imagina. E aí, claro, que aí era o velho diretor, não num exercício de perversidade, mas um exercício duríssimo com os atores. Um exercício de aprendizado que ninguém é insubstituível, todos são substituíveis, inclusive o texto, num espetáculo teatral. E aí ele fala para o João: não tem cabimento isso, enfim, era boa cena. Aí João já tenta negociar com ele, fala assim: eu quero fazer um espetáculo. Aí eles topam e sentam e fazem O Casamento, que é um sucesso absoluto, de público e crítica até hoje. Quando eles montam, é um sucesso. Eventualmente, por alguma efeméride, eles remontam esse espetáculo de 98. Não sei se eu respondi. Sim, completamente. Eu não sei. A Leila desligou o fone. Você quer falar alguma coisa, Leila? Não, eu tinha feito essa... Eu tenho uma curiosidade que André, quando você fala, você é tão apaixonado pelo que você está falando, tão envolvido pelo teatro, pela literatura, pela criatividade, pela intensidade que tinha, né, o Abu Janra. Aí eu fiquei pensando, será que alguma vez você foi ator em algum contexto, na universidade? Não.
Não, você poderia. É, assim, não dá para dizer. A minha geração, eu tenho a alegria, o privilégio. Eu sempre falo assim, olha, quando me virem andando na rua, pode ter certeza, lá vai um homem feliz. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu sou formado pela UF. A UF me deu regra e compasso para a vida. Eu cheguei na UF, em 1991. Olha lá, ano emblemático. Nascimento dos fudidos privilegiados e meu nascimento na academia. Como aluno, um jovem, um rapaz de 21 anos, vindo da periferia, que tinha conhecido a arte primeiro pelo rádio. A arte entra na minha vida pela música. A primeira, eu venho de uma família, minha história não tem nada de extraordinária, nada de nem para você se lamentar e nem para você se orgulhar. É a história de tantos outros brasileiros, né? Vem de uma família muito pobre, com pais que estudaram muito pouco, pais operários que estudaram muito pouco, né? E que entendiam que seus filhos poderiam ter algum tipo de, não com essa formulação que eu faço hoje, um tanto sofisticada para a cabeça dos meus pais, mas entendiam que a educação poderia mudar o destino. Então, eles insistiam na educação pública, que era o que se podia ter naquele momento e que era o que a gente queria mesmo, e naqueles espaços. Então, eu chego na UF 91 e eu tive o privilégio, na minha geração, de ser a gente teve ali uma galera, uma turma muito inquieta, um pessoal muito inquieto. E a gente começou a explorar os espaços do Instituto de Letras, que é o campus mais bonito do Rio de Janeiro, viu? O Instituto de Letras da UF é o campus mais bonito do Rio de Janeiro, falando com todo o distanciamento acadêmico possível. Não, nem né? vamos discutir isso, com certeza, é o mais lindo. É de frente para a Baía de Guanabara, é lindo, de fato é lindo. Lindo demais. Uhum. E aí a gente começou, eu acabei indo para o movimento estudantil, fui presidente do diretório acadêmico do curso de letras, e a gente começou a fazer umas movimentações de canção e de teatro. E começamos a fazer assim, teatro na escada, que a gente percebia que entre o prédio são dois prédios de 5 andares, e entre as escadas você consegue fazer pequenas apresentações que cabe perfeitamente, tem acústica, tem tudo. Eu intuí aquilo, chamei um amigo que era esse, sim, já fazia teatro, falei, vamos fazer umas cenas aqui. E a gente começou a fazer de brincadeira. Esse amigo é o Nando Cunha, que ganhou, para minha alegria absoluta, ganhou esse prêmio do cinema brasileiro mais importante, que é o Festival de Gramado. Ganhou o Kikito de Ouro de melhor ator o ano passado no Festival de Gramado. O segundo ator negro a ganhar o Kikito de Ouro no festival. O Nando é um ator... sempre teve o tino para comédia, mas um ator dramático incrível. O nome dele, eu não costumo chamar de Nando Cunha, é Fernando, para mim, continua até... Encontro com ele pelos teatros da vida, a gente sempre fala, Fernando, então a minha experiência foi só essa, mas ele era muito bom, que salvava tudo, porque eu era péssimo. Então não, Leila, não tenho, não. Quanta história bacana para contar. Nossa, que pessoa maravilhosa, né? Com uma riqueza de experiências. Incrível, nossa. Prazer enorme te ouvir, André. A gente passaria a noite toda aqui ouvindo suas histórias. Se tiver cerveja, então... Se tiver cerveja, então... eu vou chegar na cerveja. Eu estou mais velho agora, eu estou mais vinho do que cerveja. Vou falar a verdade, é essa. Eu não aguento mais tomar cerveja como tomava. Vou chegar no vinho, eu também prefiro. Quando que você lança esse livro? Como é que está esse projeto? Que você precisa vir lançar aqui na PUC São Paulo presencialmente. Eu vou com muita alegria. A previsão, eu devo ficar ainda pelo menos mais 2 anos nessa pesquisa, porque é uma pesquisa muito grande. E acabou que essa pesquisa acabou tomando muitas frentes, né? Então, a primeira frente foi essa coisa da guarda da documentação. E agora eu estou com 80% do site pronto. Preciso finalizar umas coisas para ir divulgar amplamente, porque a ideia o que acontece, né? Eu sou um professor, como você falou, de literatura brasileira num curso de letras. Como todos vocês sabem, não há uma tradição muito forte de estudos da dramaturgia brasileira nos cursos de letras. Né? Claro, você tem nomes incontornáveis no Brasil, como o professor da USP, professor aposentado da USP, criador da história do teatro no Brasil, o João Roberto Faria. Nossa, fugiu agora o nome do João. O João Roberto Faria, que é um dos pioneiros a fazer isso no curso de letras, né? Que inclusive tem um texto
belíssimo, incontornável, que ele escreve sobre isso, né? O ensino de dramaturgia brasileira nos cursos de letras. O texto foi publicado num dos livros da Abralic, né, que é uma beleza de texto, em que ele faz uma análise aguda sobre essa situação. E eu, desde 2015 para 2016, quando eu tive que fazer a renovação da minha pesquisa, e eu decidi trabalhar com teatro, conversando com os colegas do setor primeiro, né, meu setor de literatura brasileira, algumas amigas, outros só colegas, mas eu precisava ouvir meus pares, para entender se as pessoas, de alguma maneira, dariam apoio a essa, porque seria um trabalho árduo. Porque, veja, quando eu comecei a pesquisar teatro, no curso de letras, eu não estava em busca de reproduzir, e nem era o meu objetivo fazer o que faz a ECA, em São Paulo, ou o que faz a Unirio, aqui no Rio de Janeiro. Já existe a ECA, já existe a Unirio aqui no Rio de Janeiro. Então, meu espaço não é esse. Meu espaço é pensar a dramaturgia brasileira fundamentalmente como literatura, sem deixar de levar em consideração como o teatro brasileiro lê o país. De lá para cá, eu consegui fazer alguns avanços muito em função do apoio institucional que eu tenho recebido. E aí, quando eu falo de apoio institucional, não estou me falando apenas de financiamento de pesquisa, estou falando primeiro, de um entendimento e largueza dos meus pares dentro do meu setor e dentro do meu departamento, de compreenderem que era importante ter uma linha de pesquisa que se dedicasse a investigar a dramaturgia brasileira. Então, isso foi a primeira coisa. Eu comecei dando cursos na pós-graduação, em que a gente tem uma liberdade maior para escolher os cursos que vai dar. E hoje, nós tivemos, há 2 anos passados, quando se faz uma mudança de currículo, né? Uma atualização do currículo. E essa atualização do currículo, eu conversei com meus colegas e o sujeito falou: eu gostaria que a gente tivesse uma disciplina obrigatória no curso de letras de teatro brasileiro, dramaturgia brasileira. E fui muito bem recebido pelos meus pares, meus colegas do setor e depois do departamento, e nós criamos, nesse semestre, o segundo semestre de 2021 da UF terminou tem uma semana. É por isso que eu pedi para marcar hoje. Não estaria dando aula até às 10. E acabei de dar o segundo semestre dessa disciplina Dramaturgia Brasileira. Então, essa foi uma frente importante. E nesse exato momento, eu estou com 11 orientandos na pós-graduação, muito acima do que o recomendado pela CAPES, mas não porque eu seja megalomaníaco ou seja obcecado pelo trabalho. É porque, nos últimos anos, a demanda pela pesquisa da interface entre teatro e literatura cresceu muitíssimo. E só eu, nesse momento, tenho trabalhado exclusivamente com isso. Eu tenho colegas que pontualmente trabalham com isso. Muito antes de mim, a gente teve uma geração muito anterior à minha, a geração dos meus professores, a gente teve um colega que já falecido, Jorge de Sá, que trabalhou com teatro. Muitos anos depois, a gente tem a Ângela Dias, que é minha colega aposentada de literatura brasileira, que orientou vários trabalhos sobre Nelson Rodrigues. Mas orientando exclusivamente teatro na pós-graduação, estou eu fazendo isso. Então, nesse momento, estou com 11 orientandos, a maior parte deles de doutorado, então vocês imaginem o que isso significa. Então, tem que botar esse povo para defender. Além disso, tem a pós-graduação, né? Não só como professor, mas como um vice-coordenador, como diz o Silvio, que é meu parceiro e amigo, que é o coordenador, ele falou para mim assim: isso não é um vice figurativo, né? De fato, não sou. Isso me consome muito. Então, eu sinto, às vezes, uma certa angústia, que é normal, e aí, a partilhar isso com vocês, especialmente com os alunos que estão aqui, eu quero dizer que é difícil para todo mundo. Não é difícil só para vocês, não. É difícil para a gente administrar tantas coisas ao mesmo tempo. E eu tinha a ilusão de, quando conseguisse meu lugar na universidade como professor efetivo, que as coisas ficariam muito mais fáceis. E elas só se complexificam. Mais difíceis. Elas se tornam, não sei se mais difíceis, mas mais complexas. Mas essa complexidade, ela dá um sabor para a vida. É boa. Né? Então, eu aceito esses desafios. Então, e o ano passado eu fui contemplado com a Bolsa do Jovem Cientista pela FAPERJ, o que me ajuda muito agora do ponto de vista financeiro, né? Porque eu, por exemplo, eu preciso ir à Escola São Paulo de Teatro. Quando eu ia para a Escola São Paulo de Teatro para me meter lá na biblioteca do Abujamra, veio a pandemia. Então, eu tenho planos de, em abril, ir a São Paulo para isso. Então. Enfim, mas as coisas estão andando, a pesquisa está avançando, e, coincidentemente,
Hoje eu tenho, sob minha orientação, uma das fundadoras da companhia, Os Fudidos Privilegiados, a Paula Sandroni, estava na montagem, é atriz da companhia até hoje, e é minha orientanda de doutorado. Que bonito. Os ciclos vão se fechando, as pessoas vão se reencontrando, feito com muita paixão, e aí vai retornando, né, André? Que Quando se fala de paixão, eu só lembro de Nelson Rodrigues. Sem paixão, a gente não toma nem um chicabom. Nem um chicabom. Tem que ter paixão para tudo. Sim. Muito bem, que alegria te receber, André, de entender, de conhecer mais a sua pesquisa. A gente vai se encontrando em vários, né, na Abrali, que eu frequento o seu grupo, mas nunca tive a chance de te ouvir, seu simpósio, nunca tive a chance de te ouvir com tantos detalhes, e fiquei muito, muito contente, esperando demais aí esse livro, porque acho que vai ser um marco para os estudos da literatura e teatro e do Abujamra, né? Quase uma celebração, além de conhecer esse trabalho, um celebrar ajuste de contas, como eu falei, né? Um ajuste de contas com o jovem que eu fui, né? Duas coisas mudaram completamente minha cabeça. Mudaram inteiramente minha cabeça. Minha entrada na UF, que o Gil canta e diz, né, que a Bahia deu régua e compasso para ele. Eu digo que a UF me deu régua e compasso. Na UF eu fiz amigos, amores, casei 2 vezes na UF. Agora pela última, definitiva. Com certeza. Amigos, amores, me deu uma abertura intelectual que eu jamais pude imaginar em minha vida. E, por outro lado, as cadeiras do Teatro Dulcina, a cada espetáculo encenado pelo Abujamra, era um susto e uma revelação para mim. Então, contar essa história para mim é mais do que um trabalho meramente acadêmico, que seria já muito importante, mas é uma forma, de alguma maneira, falar assim, Abujamra, presente, Fudidos Privilegiados, um presente. Presente e um presente para todos nós que pudemos ver isso. Para todos nós. Lindo, André, muito obrigada. Muito obrigada. Está todo mundo aqui parabenizando e celebrando essa fala, viu? Nós agradecemos muito, foi muito bom. Quem quiser conversar mais sobre isso, depois pode pegar meu contato, WhatsApp, e-mail com Beth. Sim, eu adoro conversar e expandir e descobrir coisas novas, então estou muito disponível mesmo, não por não ter o que fazer, ao contrário, mas é exatamente que cada vez mais compromisso. Cada vez mais eu me convenço que quem trabalha muito vai trabalhar mesmo. Então, vamos lá. Então, quem quiser, pega meus contatos. Também estou no Facebook, estou no Instagram. André Dias. No Instagram é André Dias UF e no Facebook é André Dias. Vai ver lá, careca. Vão logo reconhecer. Recomendo seguir o André. Sim, eu vou te convidar para outros momentos para a gente aprofundar algumas questões aí do método de apropriação do Abujamra. Acho que isso merece mais detalhes. André, querido, muito obrigada, muito obrigada. Mais uma vez, mais uma parceria nossa. Mais Meu uma. coração só se enche de alegria toda vez que te encontro. É recíproco isso, é recíproco. Eu conheci Beth. A vida acadêmica é maravilhosa, gente. É difícil, sob muitos aspectos, mas é maravilhosa. Dá, assim, amigos que a gente vai fazendo, admiração intelectual. Eu não consigo amar quem não admiro. O amor, para mim, passa necessariamente pela admiração. E foi assim, eu assisti a apresentação da Beth lá no simpósio a primeira vez em Minas, em Uberlândia, e já ali imediatamente foi acionada a minha admiração, meu afeto, meu amor pela Beth, assim, que eu tenho maior. E depois tive o prazer, o privilégio de ser um leitor, dos primeiros leitores do romance de Beth. Puxa, para mim é uma alegria. Para mim também, obrigado, André. Foi instantâneo o nosso reconhecimento de amizade, de admiração mútua. E eu também tive a honra de ter a apresentação do meu romance escrito por você, o que só faz ele brilhar cada vez mais. Obrigada, André. Não vejo a hora de poder te encontrar pessoalmente novamente, para a gente colocar toda a conversa em dia do que a gente está devendo aí um para o outro de conversa. Eu estou com planos de ir em abril, final de abril, em São Paulo. Vamos ver se as condições sanitárias permitirem. Eu vou e aí eu te falo, faço